Saudações, hoje vamos falar da situação angolana. Nos últimos dias houve manifestações com dezenas de vítimas devido à repressão policial, com mais de 1.200 pessoas que foram imprisionadas por parte da polícia angolana. E um país que está a viver situações extremamente complicadas devido a uma série de fatores. Vamos falar da situação angolana com o professor José Catito, da Universidade de Luanda. José é sociólogo, vive em Luanda e com ele eu tenho um relacionamento muito especial porque ele foi o meu primeiro supervisionando da minha, infelizmente, longa carreira acadêmica, quando ele estava a tirar o curso de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade de Pisa, na Itália. José, bem-vindo. Salve amigos do Ciscam, aqui é José Catito, a partir de Luanda. Se me permites, eu vou fazer uma breve premissa sobre esta situação. Manifestações não são novas em Angola. Principalmente a partir de 2011, de março de 2011, na altura das primaveras árabes, a sociedade civil angolana está regularmente organizando manifestações de protesto contra várias situações, ora de tipo econômico, devido à pobreza. Praticamente metade da população angolana vive numa situação de pobreza. Ao longo dos últimos 8 anos, o nível de pobreza aumentou de 80% e o grau de desigualdade entre a elite econômico-política e as populações angolanas é extremamente elevado. Portanto, existe esta situação, mas provavelmente uma das condições que favoreceu esta nova vaga de manifestações foi o resultado eleitoral de 2022, que, assim como em outros países, por exemplo em Moçambique, foram eleições extremamente contestadas por parte das oposições e da sociedade civil. E, portanto, com base nisso, principalmente depois dessas eleições, as manifestações nunca pararam. Dessa vez, as manifestações foram protagonizadas, em primeiro lugar, pelos taxistas que estão em greve devido ao aumento do preço do combustível e, portanto, vamos começar a nossa conversa com o professor José Catito, justamente para ele nos ilustrar quais foram as principais razões dessas manifestações que se deram em Luanda, mas também em outras cidades angolanas. José, por favor. Os protestos e da consequente violência que aconteceram em Luanda na segunda, terça e quarta-feiras, isto é, dias 28, 29 e 30 de julho. A violência que assistimos estes dias não faz esperar nada de bom. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve um aumento do preço do gasóleo de 300 a 400 kwanzas, cerca de 33%, justificada pelo governo com a necessidade de reduzir os gastos com subsídios aos combustíveis, seguindo as diretrizes do FMI. E este aumento do gasóleo levou inevitavelmente ao aumento do preço do transporte, portanto do serviço do transporte. Trata-se de um transporte coletivo semi-informal e em muitos aspectos informal, de que depende a maioria da população na metrópole de Luanda. A maioria da população encontra-se em dificuldade de sustentar este custo,
tal como os próprios operadores do transporte. Recorde-se que o salário mínimo em Angola é de cerca de 60 mil kwanzas médios. O salário médio mínimo é de 60 mil kwanzas, sendo 70 em geral e 50 nas microempresas e startups. Então, quem oferece este salário gasta mais de metade no transporte. Até porque estes transportes podem aumentar o preço em qualquer momento, em horas de ponta, principalmente no período de chuvas. Não diretamente, mas fazendo as ditas vias curtas, isto é, percursos breves. Então, um percurso que se devia fazer de uma só vez, com um só pagamento, faz-se 2 vezes ou mais, com mais de um pagamento. Muito bem, José. Agora, quem é que formalmente declarou a greve e depois se podias nos explicar como é que uma greve aparentemente pacífica depois desaguou em manifestações violentas? Nós podemos ver inclusivamente as imagens, por exemplo, de muitas lojas, supermercados saqueados, etc. Ou seja, como é que ocorreu esta transformação de manifestações pacíficas, de greves, fundamentalmente, para manifestações violentas? Então, a greve foi declarada pelas associações dos transportes, vulgarmente ditas associações dos taxistas, e estas associações parecem ter se comportado bem no sentido de manifestar pacificamente, alguns ficando em casa, outros fazendo demonstrações nas ruas, mas obviamente muita gente associou-se a estes protestos, particularmente os mototaxistas e os lotadores, que são, em grande maioria, informais, sem registro, sem documentos, e que constituem o escalão, ou ocupam o escalão mais baixo da estratificação do sistema dos transportes. Isto seja em termos econômicos, que em termos de oportunidades de emprego, de segurança, de possibilidades de ter uma vida digna. Então, tudo degenerou, os protestos desembocaram em violência, com apedrejamentos daqueles que tentavam fazer o serviço de transporte, que podiam ser cidadãos simplesmente desejosos de angariar 2 tostões para pagar o combustível. Houve arrombamentos de lojas e contentores com saqueios de bens, particularmente telefones e alimentos e motos. Vários troncos e montes de lixo foram postos nas estradas para impedir a circulação de veículos e, assim, impedir que alguém realizasse o serviço de táxi ou de transporte de pessoas. E é assim que a violência, como da polícia e de outros órgãos de segurança, teve lugar como resposta a estas manifestações também violentas. Agora, diante deste quadro, qual foi a reação do governo e também como é que a população reagiu diante da resposta do executivo? A resposta do governo é ambígua, digamos assim, porque por um lado assiste-se a muito silêncio
do presidente, de quem se espera um pronunciamento claro, e o único pronunciamento que se tem até ao momento é o do ministro do Interior, que etiquetou todo o problema como uma série de atos de vandalismo, que é a mesma linguagem que os meios de comunicação oficial utilizam. Isto então exacerba a indignação da população, o que não faz muito esperar melhoria nos últimos meses, nos últimos anos, em termos de paz. De facto, os protestos contra o aumento do preço do gasóleo constituem apenas uma faísca que incendiou uma palha que estava sujeita a incendiar-se em qualquer momento. Aliás, depois dos atos de protestos e de violência que aconteceram em Moçambique, todos nós prevíamos que algo parecido aconteceria em Angola tarde ou cedo. Na verdade, já aconteceu tudo isto no Ambo, né? A terceira cidade da Angola, que se encontra no interior. Aconteceu já há um ano atrás, quando subiu o preço da gasolina, e ali também houve mortes. Mais de 10 pessoas foram mortas pela polícia, né? Tratava-se de jovens manifestantes, principalmente mototaxistas. E recentemente 9 autocarros da empresa pública Tecul foram queimados por guardas, funcionários da empresa, aparentemente indignados com a precariedade em que vivem. Um empresário chinês foi espancado há 2 semanas, a pauladas pelos seus próprios funcionários. Enfim, são vários os sinais de que algo grave, ou foram vários os sinais recentes de que algo grave, muito mais grave aconteceria, infelizmente. Então, tudo isto é somente um sintoma de uma doença social muito mais grave, né, que tem a ver com a pobreza, as desigualdades que, obviamente, geram indignação e frustração do povo. Exato, eu estava a recordar mesmo no início o incremento dos níveis de pobreza, principalmente no sul de Angola, mas não só, que claramente entra em uma situação que entra em confrontação com a vida dourada das elites político-econômicas angolanas. Portanto, provavelmente o fato de a pobreza ser muito difusa entre a população é certamente um elemento crítico, mas ainda mais crítico é o fato de que haja essa enorme desigualdade no interior da população angolana. Pois, ou durante a campanha eleitoral de João Lourenço, foram prometidos 500 mil empregos que até hoje não foram registados. Em contrapartida, temos a doutrina da iniciativa pessoal e a cultura do imediatismo para que cada um possa enriquecer da noite para o dia. Muita exclusão, muita precariedade em termos de emprego, na educação, nos serviços de saúde, habitação, etc., como já frisei. E, ao mesmo tempo, assiste-se a viagens frequentes do presidente da República para o estrangeiro, que são viagens caríssimas, e, como se não bastasse, também há pronunciamentos do próprio presidente que não contribuem nem sequer para a paz social. Pronunciamentos como a fome é relativa, não há fome em Angola, etc, etc. Ainda no versante da economia,
foi prometida à população a construção de refinarias em Angola, que, porém, hoje se encontra, segundo peritos, em apenas 15% da construção. São 3 refinarias de Luanda, Lobito e Cabinda. No total, apenas 15% foi feito até agora. Agora, aqui eu queria abordar este ponto, que é um ponto central do meu ponto de vista, dessas manifestações, dessa raiva, dessa violência da população angolana diante do executivo, porque é disso que temos que falar. Portanto, quais foram como é que foram vivenciados os processos eleitorais, principalmente o último de 2022, e, sobretudo, nós temos que recordar que em Angola ainda não existem eleições locais, nem ao nível provincial, nem ao nível autárquico, portanto municipal. Como é que interpretas essa situação, digamos, de processos eleitorais gerais pouco transparentes e de ausência de processos eleitorais ao nível local? Do ponto de vista político, a vitória do MPLA foi contestada. As eleições autárquicas são adiadas infinitamente há muitos anos, quanto que a população gostaria de votar os seus próprios governadores e administradores. E, ao contrário, temos políticas antigas de constantes mudanças de governadores provinciais, né, nomeações aqui e acolá, que, porém, não têm levado a grandes mudanças econômicas e sociais. Agora, José, vamos fechar a nossa conversa com uma última questão. A questão diz respeito à corrupção. Eu lembro-me que quando João Lourenço entrou em 2017 na presidência da República, portanto, depois de José Eduardo dos Santos, que governou durante 38 anos, uma das grandes apostas do novo presidente era a luta contra a corrupção. E, inclusivamente, inicialmente, ele tinha dado sinais interessantes. Mas agora, qual foi o desfecho ao longo desta governação, que está quase para terminar, no que diz respeito à luta à corrupção, que é um problema endêmico em Angola? A luta à corrupção de João Lourenço pode ser classificada como uma perseguição daqueles que já roubaram, levaram os seus patrimônios para o estrangeiro, alguns dos quais estão às contas com a justiça, certamente, mas não é uma luta transversal ou preventiva. E, de facto, a corrupção do país não se reduziu depois da eleição do presidente João Lourenço, que agora se encontra nos últimos 2 anos do seu último mandato, do seu segundo mandato, queria dizer. Assistimos à corrupção em todos os níveis e em todos os setores. A educação, por exemplo, é um dos setores mais corruptos em todos os sentidos. Então, não vemos os efeitos reais da luta à corrupção, e isto também tem exacerbado, obviamente, os ânimos da população. E temos visto, certamente, alguns avanços, algumas políticas pontuais, como, por exemplo, a isenção do visto para a entrada na África do Sul. Isto é muito positivo para os cidadãos e para a nação, até para o Estado-nação, digamos assim, em termos geopolíticos. Assim como temos observado simplificação na burocracia, com a eliminação de alguns documentos que eram exigidos para qualquer ou para várias práticas. Estes são alguns dos avanços que podemos registrar na política de João Lourenço. Porém, os desavanços ou a estagnação, infelizmente, ofuscam
os avanços que o presidente criou no país. José, muito obrigado pelas tuas reflexões. Certamente que havemos de nos encontrar mais vezes aqui no nosso canal, esperando que a próxima vez seja para falar de assuntos, digamos, um pouco mais tranquilos e menos preocupantes, porque, como bem disseste, a realidade angolana é uma realidade que pode explodir de um momento para outro devido a esse conjunto de situações que muito bem explicaste. Obrigado mais uma vez e um abraço aos nossos telespectadores. Até mais. Tchau.